Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de marketing digital do zero. Eu sou o Renan Levinsky, é sempre um grande prazer receber você aqui nesse podcast, seu marqueteiro e sua marqueteira. Hoje, cara, eu tô aqui para falar sobre um assunto que tá fervendo a minha cabeça. Nos últimos dias eu tô extremamente empolgado com uma coisa que é inteligência artificial. E aí você deve estar pensando, pô, Renan, de novo? Desde 2022 isso aí tá acontecendo? E sim, meu caro. Como eu falei para vocês várias vezes, eu sou, acho que, o assinante, não sei se número 1, mas um dos primeiros assinantes do ChatGPT do Brasil, tenho certeza que eu sou, porque eu assinei no primeiro dia, nas primeiras horas, o GPT, assim que ele lançou. Eu nem fiz o teste, eu simplesmente fui lá e assinei. E eu utilizei de lá para cá o GPT por muito tempo. Na produtora, na agência, as pessoas que trabalham comigo aqui, a nossa equipe, todo mundo opera utilizando o ChatGPT em algum momento para desenvolver roteiros, para escrever, para revisar tarefas, para fazer relatórios, para criar roteiros, enfim, para criar imagens. Tudo isso a gente faz com o ChatGPT em si. E tudo bem, o tempo foi passando, né? Saiu em 2023, a gente viu ali o ChatGPT, aquele painel onde a gente se empolgava fazendo perguntas. Em 2024, a gente continuou com esse processo. Em 2025, a gente começou a ver as empresas utilizando automações, plugando uma API ali, uma API aqui. Estou falando de N8N, né? A gente já falou bastante sobre N8N aqui nesse podcast, lá dentro da Hackmart também. Mas chegou 2026 com um tema que é a IA agêntica. O que é a IA agêntica? A IA agêntica basicamente é a construção da IA onde ela deixa de ser somente aquele prompt que você conversava, aquele chat, e ela passa a operar dentro dos seus negócios. E aí você vê empresas que literalmente passaram a simplesmente mudar toda a sua configuração, trocar funcionários de lugar, desenvolver novas possibilidades dentro dos seus negócios, escalar a empresa com menos funcionários e mais recursos de tecnologia. Tudo isso começou a acontecer em 2026 e foi assim, ó, um boom. Da água para o vinho, principalmente depois que a gente viu a briga das IAs começarem a acontecer. E aí a gente viu ali várias inteligências artificiais sendo desenvolvidas e brigando entre si e uma analisando a outra para entender como que está o processo de cada uma, e essa questão de competição fez com que a gente tivesse um avanço muito rápido. Principalmente depois que surgiu a DeepSeek, por exemplo, que foi aquela IA que veio da China e tal, chegou ali com aquela questão gratuita e tudo mais. GPT começou a fazer diversas mudanças depois disso, mas ela trouxe diversas vantagens. A gente viu Gemini avançando muito, criando Nano Banana, uma ótima IA para geração de imagens, e aí você vê a evolução de tudo isso, até que de repente, de uma forma disruptiva, a Cloud, que já estava ali meio que no mercado e tudo mais, ela explode literalmente quando ela começa a pegar os agentes e colocar dentro do seu computador para trabalhar. Só ela faz isso? Não, tem outras. Mas ela, eu acho que fez o maior movimento porque ela conseguiu facilitar esse recurso. Agora imagina você assim, cara, 2026. Você tem equipe, ou você é sozinho, ou você desenvolve um monte de trabalhos e questões em afins. Quanto tempo você perde gastando em funções que são completamente fáceis de ser delegadas para um robô fazer, uma máquina fazer? Estou falando aqui, ó, fazer um filtro de um e-mail, fazer uma planilha, fazer um dashboard, analisar dados, escrever um texto complexo, enfim, todas essas coisas, até mesmo organizar tua área de trabalho ou tua pasta de downloads. Tudo isso é coisa que você vai perder seu tempo em algum momento para desenvolver, correto? A questão foi que quando a gente começou a ter a IA aplicada dentro do nosso ambiente de trabalho, tô falando assim, dentro do nosso desktop, dentro do nosso computador, ter um agente ali dentro capaz de conseguir mexer nas nossas pastas, renomear arquivo, acessar documentos e afins, as nossas possibilidades começaram a explodir. E eu vou contar um caso para você e eu vou trazer alguns casos de uso que aqui nesse podcast real que eu tô tendo aqui na OGS, não só comigo, mas com parte da minha equipe também,
pra gente discutir aqui, pra vocês entenderem as possibilidades, porque isso aqui vai virar um aulão lá na Hackmart. Então lá na Hackmart, que se você não conhecia a Hackmart, minha escola de marketing digital, são mais de 300 aulas, a gente está migrando a Hackmart agora e vai entrar muitos cursos, muitos conteúdos sobre IA lá dentro agora, principalmente porque evolução, cara, evolução. Não tem mais por que eu fazer um curso para você de Facebook Ads como eu ensinava antigamente, se eu posso aplicar IA para te ajudar a fazer esse processo mais rápido, com maior qualidade, com maior velocidade. Então tudo isso vai ter de atualização na Hackmart, pode contar comigo que eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Mas voltando aqui ao assunto, porque eu estou extremamente empolgado. Como é que tudo isso aconteceu? Estava eu num domingo de manhã, até que um colega meu falou, cara, você precisa ver o que está acontecendo com a Cloud, que é uma IA e tal, e ela faz esse processo, ela acessa computador e tudo mais, e ela consegue organizar a pasta do seu computador. Cara, isso me deu uma expectativa, mas eu falei assim, cara, já assino GPT Plus e tal, tanto tempo. Eu duvido que vai ter alguma coisa que vai concorrer com a OpenAI de uma forma tão interessante quanto a própria OpenAI já faz com o ChatGPT. Mas eu falei, vamos testar. E aí senta eu lá no meu computador, faço a assinatura. Eu nem faço o teste, cara. Eu já vou lá e pago, contrato a plataforma e vejo como é que ela é no plano pago. Se eu não gostar, é uma assinatura, eu cancelo e já era, tá resolvido. Eu fui lá e já assinei o plano Pro. E a primeira coisa que eu fiz foi assim, o básico, né? Acessa a minha pasta de download e organiza os arquivos para mim. O que for lixo pode deletar. Cara, quando eu vi a IA entrando na minha pasta de downloads, categorizando meus arquivos em documentos da empresa, fotos, designers, projetos, automações. Quando eu vi isso tudo organizadinho, e aí ela falou, isso daqui é tudo lixo, posso deletar? Eu conferi, deleta, e ela deletou os arquivos. Eu falei, cara, tá aí uma possibilidade. Esse foi o primeiro passo. Aí o segundo passo, eu falei assim, cara, eu tenho um relatório complexo para fazer. Que a gente tem aqui na OGS, no grupo OGS, a gente tem a OGS Performance. Na OGS Performance, eu tenho um dos meus clientes, que é um cliente grande, ele investe cerca aí, de 20 mil reais por mês só em Google Ads. Então, ele quer dados. Um cliente que investe 20 mil reais quer dados. Eu tinha uma planilha que eu precisava fazer para ele, que nessa planilha eu precisava acessar o meu e-mail, categorizar todos os recebidos que eu tinha que esse cliente me mandava, porque eu recebi uma cópia, né? E essa cópia de e-mail chegava mais ou menos assim, vou explicar para vocês. Seguro automotivo, pá. Seguro transporte, pá. E seguros gerais. E uma descrição do que era o seguro geral que a pessoa escolheu. Eu tinha nada mais, nada menos que fazer uma planilha e colocar lá. Dia tal, cliente X, seguro tal, contato do lead, nome do lead. Por que eu estava fazendo isso? Porque eu estava fazendo uma auditoria. Não é simplesmente um relatório, era uma auditoria porque a gente precisava bater se os dados estavam chegando corretamente, porque lá dentro eles também estavam utilizando IA. O que a IA fazia lá? A IA pega esses contatos que chegavam e já fazia o pré-atendimento, qualificava esse lead e passava para o atendimento correto. Então assim, entendeu que a Jaqueline tinha que entender esse cliente. Então ele mandava para a Jaqueline, entendeu? Esse era o conceito. E aí eu tava fazendo essa auditoria, eu tinha que fazer isso e, sei lá, cara, eu tinha que analisar uns 300 e-mails e colocar no dedo ali. Um trabalho chato. Fácil, mas chato. Foi aí que eu falei, cara, quer saber? Vou testar. Vamos colocar na IA e vamos colocar assim. Você vai acessar o meu e-mail, você vai procurar dentro do meu e-mail de e-mails recebidos desse domínio e aí você vai colocar título A, título B, título C, vai criar uma planilha para mim no Google e vai categorizar lá data, o tipo de seguro, o nome do cliente, o contato do cliente e vai fazer uma planilha completa e depois você vai fazer um dashboard disso para mim, para eu entender como é que tá os fluxos diariamente, etc, etc, etc. E aí eu rodei. Quando eu rodei, eu vi a inteligência artificial acessando via MCP o meu Gmail, fazendo o filtro desse cliente, copiando esses dados, criando uma planilha, personalizando uma planilha, fazendo um dashboard lindo, lindão mesmo, em questão de mais ou menos, 8 minutos. Isso aconteceu, cara, algumas semanas atrás. E quando eu vi aquilo acontecendo, aquilo simplesmente fritou minha cabeça. Eu falei, cara, se isso é possível muita coisa. E aí eu comecei a mergulhar em estudos e me aprofundar em tecnologia de IA, porque eu tenho uma facilidade, pelo fato de eu já ter sido desenvolvedor,
eu conheço servidor, eu sei mexer em servidor, eu sei como é que funciona todas essas coisas, de API, etc. Então eu comecei a vasculhar a internet e contratar servidor, rodar IA por fora e fazer um monte de coisa. Voltei pro N8N, comecei a construir outras coisas utilizando também essas tecnologias atuais. E de lá para cá eu comecei a ter um monte de cases de sucesso que são cases de sucesso para mim. Ou seja, eu consegui otimizar o meu tempo. Mas calma lá, eu não contei para você ainda o que eu consegui fazer, tá? Tem uma coisa muito top que a gente vai finalizar esse podcast falando sobre isso, então fica comigo aqui até o final. E aí eu vou fazer o aulão da Hackmart, vai ser a gente fazer um overview de como eu construí isso aqui que eu vou falar para vocês lá dentro da Hackmart. Veja bem, eu cheguei aqui na OGS na semana seguinte, o Luiz, nosso comercial aqui, ele estava construindo pra gente um sistema que era basicamente um sistema de cortes e tal para podcast, coisa assim. Ele basicamente, em, sei lá, 2 dias conseguiu construir um sistema que a gente sobe os vídeos que são gravados aqui pela produtora. Esse sistema, ele encontra o melhor corte, mais viral e tal, faz o corte, legenda e te manda o arquivo já exportadinho para você encaminhar para o seu cliente. E aí, se você quiser, você dá um tapinha nele na edição depois. Eu já fiquei surpreso com isso. Falei, cara, isso aqui eu precisaria contratar um Opus da vida e pagaria uma fortuna em dólar para ter 150 minutos de upload. Agora eu tenho aqui na produtora como um sistema próprio. Aí eu já fui mais longe. Falei assim, cara, se ele conseguiu fazer isso, eu vou conseguir fazer um dashboard com todos os meus clientes e tal. E aí foi isso que eu fiz. Entrei no Meta e falei assim, olha, eu preciso construir aqui um plano de como eu escalo as minhas campanhas. Então, eu tenho várias campanhas, a gente tem a minha fórmula de fazer tráfego, gente. Já faço tráfego há muitos anos e eu faço muito lançamento e tudo mais. E aí, eu falei assim, cara, eu tenho uma metodologia. A metodologia é essa aqui, essa aqui, essa aqui. É assim que eu escalo, é assim que eu duplico o anúncio, é assim que eu pego o cliente para fazer campanha, é assim que eu subo o criativo. E eu peguei tudo isso aqui, ensinei para IA, conectei a API do Meta e, de repente, eu conseguia escalar campanhas rapidamente. Então, com um botão, eu analisava, via os conjuntos que estavam top ali, apertava um botão, ela simplesmente pausava os ruins, duplicava os novos. Eu criei um sistema onde eu subo vários criativos numa pasta, em Stories, Reels e Feed. A IA consegue jogar tudo e subir esses criativos dentro dos conjuntos que já estão rodando. Eu consegui fazer relatórios rápidos, eu consegui fazer inúmeras coisas. Isso aqui é só, tipo assim, a pontinha do iceberg de tudo que tem dentro desse painel que eu desenvolvi, tá? E aí, no final das contas, eu consegui também criar um sistema de relatórios onde ela consegue fazer toda essa análise e criar um relatório para mim já personalizado em PDF para o meu cliente, com os prints, com todos os resultados. E, cara, isso é sinistro. No meio que eu estava fazendo tudo isso, enquanto isso, o Luiz, nosso comercial, já estava criando um sistema que faz post dentro do nosso blog de forma automatizada, cumprindo todas as regras de SEO, que está rodando hoje também. No meio de tudo isso, ele já criou um sistema de agendamento para o estúdio, um sistema de agendamento para o estúdio, não lembro o outro, mas enfim. E eu continuei avançando nos meus estudos, e aí eu falei assim, cara, eu precisava de um gestor de tráfego, contratar um gestor de tráfego é treta, é muito difícil de conseguir. Vamos criar um gestor de tráfego robô? E aí eu peguei esse desafio para mim e falei assim, cara, o que um gestor de tráfego precisa? Aí eu fui no N8N, e comecei a conectar. Conectei a API do Meta, fui criando lógicas condicionais, fui criando um monte de coisinha assim, tudo com a ajuda da IA também. E hoje eu tenho um robô no meu celular, conectado no meu celular, no Telegram, onde eu consigo conversar com ele literalmente sobre qualquer coisa. Eu ainda estou avançando ele, eu acabei de instalar, por exemplo, o sistema de memória nele, instalei também um sistema de áudio, onde eu consigo mandar um áudio, ele me entende, cadastrei todos os meus clientes, e eu consigo, por exemplo, fazer pergunta assim para ele, assim... Oi, tudo bem? Bom dia. Como é que tá as campanhas do cliente X? Ele vai me falar. Como é que tá a campanha de captação desse cliente X? Ele vai me falar. Nos últimos 7 dias, como que foi o resultado? Ele vai me falar. Me dá um feedback do que eu posso fazer para escalar, para melhorar? Ele vai me falar. Pausa essas campanhas para mim, ele vai pausar. Duplica esse conjunto que tá performando bem, ele vai duplicar. Cara, você tem noção que eu tô falando com o Telegram e o Telegram tá executando todas essas ações porque ele conhece os meus clientes e conhece a minha forma de escalar? Pois é. Isso é a coisa mais maluca que já aconteceu nos últimos 20 anos, como eu disse para vocês, e é por isso que eu tô tão empolgado com relação a tudo isso. Mas, Renan, era isso que você ia me falar? Era sobre esse bot aí e tal? Não. Esse bot é surpreendente, sim. Nem é bot.
Eu chamaria de um gestor de tráfego robô aí para você. Mas o mais louco de tudo isso é que nesse final de semana eu falei assim, eu vou tentar pegar um pouquinho da cabeça da minha designer, da Rosana, nossa designer aqui da OGS, de um cliente que ela atende. E eu vou construir uma mini Rosana que vai executar e vai criar artes para mim exatamente como ela criaria. Então eu peguei um dos nossos clientes, que ela já faz arte há mais de um ano, então ela tem toda a organização na pasta dela. Você entra na pasta do Drive e ela tem lá ano de 2024, 2025, 2026, certinho, cara, todos os meses, todos os criativos que ela criou, todos os arquivos. Eu juntei esses criativos, eu juntei os assets que ela utilizava, as fontes que ela utilizava, tirei prints e salvei os melhores criativos que ela já fez, no meu ponto de vista. Entendi um pouco da cabeça dela, porque eu já conheço ela, então eu entendo como ela pensa, um pouco de como ela pensa. Desenhei tudo isso de uma forma estratégica para dentro da IA, e eu consegui criar uma cópia da minha designer que consegue criar para mim todos os criativos do meu cliente X. Eu vou mostrar para vocês lá dentro da aula da Hackmart. Todos os posts que eu quiser do meu cliente X, essa IA consegue fazer. E olha só, seguindo a cabeça e a metodologia da nossa design. O que eu acabei de construir aqui? Eu dei superpoderes para um cliente que precisa de arte. Hoje, eu consigo entrar lá dentro e mandar o tema da arte que ele precisa fazer, e ele vai executar com perfeição exatamente o que a minha designer executaria. E olha como isso é louco. Ele consegue gerar uma imagem se precisar, ele consegue usar a imagem da especialista se precisar, ele troca o BG, ele troca a fonte, ele trabalha exatamente como e com a cabeça da minha designer, sem fugir disso. E olha como isso aqui vai mais longe ainda, e a gente vai continuar esse projeto ainda mais pra frente. Eu consigo, o nosso fluxo aqui da OGS, da agência, cara, é maluco, porque o cliente cria mais ou menos os briefings ali, um funcionário que é um assistente, ele entra lá dentro, ele pega todos esses conteúdos e organiza certinho. Ele coloca lá ó, o título, a legenda que vai sair no Instagram, ele deixa tudo bonitinho dentro de um calendário no ClickUp. A Rosana, nossa designer, entra nesse calendário diariamente e vê se tem tarefa para ela. Ela pega essas tarefas e ela vai executando e devolve para dentro do ClickUp. Esse assistente volta lá dentro, pega essa arte, entra no Instagram, dá conta do nosso cliente e publica isso aí. Isso aí, a gente faz isso para outros clientes. Correto? O que acontece agora? Eu consigo, hoje, se eu quisesse agora, eu poderia estar trabalhando nisso agora, eu consigo simplesmente conectar essa minha agente designer que eu criei para receber, para analisar o ClickUp todos os dias, verificar se tem uma tarefa para ela, gerar essa arte baseada em tudo que eu acabei de falar para você, passar para um outro agente que é um publicador ou um copy, que vai melhorar aquela copy da legenda, e um publicador que vai entrar lá dentro do Instagram e vai programar essa publicação para ela sair ali de acordo com o calendário do ClickUp e depois voltar lá dentro do ClickUp e concluir a tarefa ainda. Se eu quisesse, poderia ir muito mais longe, poderia mandar um e-mail para o cliente, mandar um WhatsApp para o cliente falando para ele que saiu o post e que nós programamos 50 posts para ele nesse mês. Você tem noção do poder de tudo isso que eu acabei de falar para você? Eu nem consegui contar tudo, cara. Apesar de eu estar com a cabeça fritando aqui a mil, com muita vontade de fazer isso, eu estou o tempo todo agora estudando sobre como desenvolver novos sistemas, como fazer novos SaaS, como criar, qual a melhor abordagem, como que eu crio novos agentes, etc. A minha vida da empresa começou a mudar. E hoje, a primeira reunião que eu fiz com a nossa designer foi assim, cara, a partir de agora eu quero que você seja uma orquestradora de IA de designer. Acabou aquela parte da sua vida onde você tinha que executar tudo manualmente e fazer. Agora eu quero que você orquestre agentes para cada cliente. Eu quero que você treine cada agente para um cliente determinado para a gente ter perfeição e escala nesses clientes. Agora você não só faz mais artes, você vai programar junto com a IA para que a gente tenha um pouquinho da sua cabeça operando de forma automática. A mesma coisa eu estou pensando para outras áreas da empresa. E isso não só comigo, mas com diversas empresas. A gente já vai ver especialistas que eram muito bons e que sim, o negócio dele, a especialidade dele poderia ser simplesmente substituída por uma IA, mas eles vão entrar como orquestradores desses agentes,
fazendo com que empresas pequenas consigam escalar, ter muito mais resultado do que simplesmente empresas que não possuem isso na sua operação. Porque, cara, depender de contratação de funcionários para conseguir escalar é custoso, ainda mais no Brasil. Então, se a gente tem essa possibilidade, é assim que as empresas vão escalar. E eu quero fechar esse conteúdo falando para você que a Cloud lançou uma notícia recentemente dizendo que em 6 meses a no máximo 12 meses, as IAs elas estarão fazendo muito mais que um dos melhores engenheiros de software que você vê por aí. Então, aguarde muitas novidades em breve. Com certeza a gente está indo para um outro patamar. Com certeza quem não avançar agora vai ficar para trás. E você que gosta de surfar onda, essa aqui é o momento para você surfar mais uma onda aí na internet e saber fazer dinheiro. Não fica com medo de perder o seu emprego, mas entenda que você pode utilizar a IA para melhorar o seu desempenho e melhorar suas entregas e quem sabe ser um chefe de agentes de IA. Doido? Mas isso está acontecendo exatamente agora. É isso aí, gente. Fica com Deus, se cuide. Eu vejo você na próxima quinta-feira e até semana que vem.